Olá pessoal, boa noite a todos. Dando seguimento às nossas aulas online com o conteúdo CLP, hoje falaremos sobre a instrução de temporização TOF. Então, lá na última aula, nós falamos sobre a instrução de temporização TOM, que é o timer na energização, e hoje nós vamos falar sobre a instrução de temporização TOF, que é o timer da desenergização. Bom, eu coloquei aqui para vocês o símbolo dele em ladder e os parâmetros aqui são exatamente os mesmos do tom. Quais são esses parâmetros? Eu preciso passar para ele um endereço, então assim como o tom, o endereçamento segue o mesmo padrão, lá a gente usa o T4, né? Então se eu precisar de um timer tom ou TOF, eu vou iniciar aqui pelo T4 2.0, se eu precisar de mais um, vou colocar T4 2.1, se eu precisar de mais um, T4 2.2 e assim sucessivamente. O segundo parâmetro que a gente passa para ele aqui, né, que é o time base, ou a base de tempo, e essa base de tempo ela pode ser em segundos, ou nesse caso aqui, como está selecionado aqui, a base de tempo está a cada 10 milissegundos, e eu tenho que passar o preset. O que é o preset? O preset é quantas vezes da base de tempo é esse temporizador. Então, 10 vezes 10 milha aqui, 10 vezes 10, 100, né? Nesse caso aqui, esse TOF aqui é de 100 milissegundos. Se eu quisesse que ele temporizasse, por exemplo, 1 minuto, eu teria que colocar 100 aqui, né? 100 vezes 0,01 daria 10 aqui, né? E aí eu teria um timer de 10, e assim sucessivamente. Bom, na descrição dele aqui, eu coloquei, tem seu funcionamento semelhante ao tom, com a seguinte ressalva: sua temporização é iniciada quando a instrução de entrada é falsa. Então, óbvio que se no timer on, que é o tom, ele inicia a contagem quando ele inicia a contagem quando a linha vai para verdadeiro, óbvio que o TOF, que é o timer off, ele vai iniciar a contagem quando a linha vai para falso. Então, vou pegar aqui para vocês, para a gente entender a instrução, e vou montar aqui no Logix Pro um programinha aqui simples. Então, vou vir aqui na guia temporizador contador e inserir o TOF aqui, ó, tá aqui, tá? Então, no endereço aqui, eu vou colocar T4 2.0, vou colocar aqui a base de tempo está selecionada em ponto 1, tá? Ou 100 mili, significa que se eu quiser, por exemplo, que ele temporize, sei lá, 15 segundos, vamos colocar 15 segundos aqui, eu tenho que colocar aqui o valor de 150, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou vir aqui e colocar uma instrução, examine se está fechado, tá? Aqui. Vou arrastar o endereço I10 para essa instrução. E aqui na instrução I10, eu coloquei uma chave push button normal fechada. Ok? Então, vou vir aqui inserir mais uma linha. E nós vamos colocar aqui os 3 bits que a gente já conhece da instrução timer on, que quais seriam esses bits? O T4 2.0/EN, que é o enable, vou colocar na saída O20. Vou inserir outra linha aqui e colocar outro bit do timer, que é o T4 2.0/DN, e vou colocar na saída O21. Vou inserir mais uma linha aqui, então, que é a última, e colocar o último bit aqui que nos interessa, e vou inserir o T4 2.0/TT, que é o timer timing, que é quando ele estiver contando. Eu já vou explicar os 3 aí. Vou colocar o endereço de O22, tá? Bom, olha só, vou fazer o download aqui, e vou colocar o programa para rodar. O que está acontecendo aqui? Ó? Perceba o seguinte, examine se I10 está fechado. I10 está fechado? Sim, essa instrução é verdadeira. Por que essa instrução é verdadeira? Porque eu coloquei uma chave normal fechada aqui. Ó. Ela só vai ser falsa quando eu vier aqui
e pressionar essa botoeira aqui. Então, nesse instante, essa instrução é verdadeira e o timer está energizado. Diferentemente do tom, percebam que o TOF não está contando. Por que ele não está contando? Porque a linha está em verdadeira. Esse TOF aqui, diferente do tom, só vai iniciar a contagem quando a instrução ou a linha aqui for falsa. Tá? Então, olha só. No instante que a linha é verdadeira, ele não está contando. Porém, quando ele não está contando, o EN dele, que é o bit de habilitado, está em 1, e o DN, que é o bit de pronto, também está em 1. Quando essa linha aqui for para falso, ele vai iniciar a contagem. Quando o acumulado for igual ao preset, o que vai acontecer? O bit DN sai de 1 e vai para 0. E o bit TT, tanto no tom quanto no TOF, ele só vai ficar em 1 quando o temporizador estiver contando. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui pressionar o botão. Quando eu pressionei o botão, a linha foi para falso. Percebam que ele iniciou a contagem. Durante o tempo de contagem, o DN ficou em 1. Quando terminou a contagem, o DN foi para 0. Ok? Então, vou tirar o dedo aqui de novo. A linha voltou a ser verdadeira. Zerou, tá? Porque, como eu disse, ele só conta quando a linha estiver em falso, diferente do tom. Quando volta a ser verdadeira, ele zera a contagem. O bit EN volta a ser 1 e o bit DN volta a ser 1. O TT é lógico que está em 0 aqui, por quê? Porque ele não está contando. Então, vou simular de novo. Pressionei a botoeira, a linha foi para falso, ele iniciou a contagem. O EN saiu, porque é óbvio, a linha está em falso, ele está contando. Durante todo o tempo que ele está contando, o TT está em 1. O DN vai para 0 quando ele finaliza a contagem. Então, qual é a diferença básica do tom e do TOF? O tom, quando a linha vai para a verdadeira, ele conta, inicia a contagem. E o DN vai para 1 quando finaliza a contagem, no tom. E no TOF? No TOF, o DN já fica em 1. Quando a linha de entrada dele aqui vai para 0, ele inicia a contagem. Terminou a contagem, o DN vai para 0. Legal, então vamos fazer um exemplo aqui que talvez clareie um pouco mais para vocês aí. Desenvolver um programa em Ladder para que, ao se pressionar uma botoeira B1 do tipo Push Button NA, deverá ser ligada uma lâmpada. Ao pressionar uma botoeira B0 do tipo Push Button NF, a lâmpada deverá apagar após 15 segundos. Então, lá no vídeo anterior, do tom, eu fiz um projeto muito semelhante. Um exemplo, né, perdão. Eu coloquei duas botoeiras em duas entradas e coloquei uma lâmpada numa saída. E lá no exemplo do tom, eu disse o seguinte: quando eu pressionasse a botoeira, eu queria que a lâmpada ligasse após 15 segundos. E nesse exemplo, eu quero diferente. Eu quero que ao pressionar B1, a lâmpada ligue imediatamente. Ao pressionar B0, a lâmpada só desligue após 15 segundos. Perceberam a diferença? Então, olha só. Eu montei aqui para vocês o exemplo. Então, tá aqui, ó. Olha, o programa da aula de hoje, do TOF, do exemplo de hoje, é idêntico ao da aula passada, que era o tom. Então, olha que interessante, ó. Eu vou fazer o download dele aqui e rodar ele. Então, no instante em que eu inicio aqui o processo, a entrada da linha está em falso, tá? Por que está em falso? Porque precisa que eu pressione B1. Vou pressionar B1 aqui, ficou verdadeiro aqui, verdadeiro, energizou o timer. O timer, eu coloquei um contato de selo aqui, ó, do bit enable dele. Por quê? Para justamente quando eu soltar o botão aqui, ó, ficou selado por aqui e o timer está energizado. Então perceba o seguinte: como eu coloquei no bit DN a lâmpada LP1, a lâmpada já acendeu. Ó. Então pressionei o botão B1, verdadeiro com verdadeiro, energizou a entrada do timer, selou por aqui. O bit DN já vai para 1 e a lâmpada liga. Olha o que vai acontecer agora. Pressionei esse botão, aqui foi para falso. O timer iniciou a contagem, porém o DN só vai sair após 15 segundos e a lâmpada continua acesa. Então perceberam que a lâmpada continuou acesa por 15 segundos no desligar? Vou fazer de novo, ó. Pressionei e já ligou aqui, ó. Certo? Pressionei o desliga. Percebam que a lâmpada vai ficar ainda ligada por mais 15 segundos, tá? Então, diferentemente do tom que eu pressionava
a botoeira ali e ele demorava 15 segundos para ligar a lâmpada, agora a lâmpada liga imediatamente, mas quando eu pressiono o desliga, ela demora 15 segundos para desligar. Bom, pessoal, se vocês entenderam aí o conceito, eu vou deixar para vocês um projeto, assim como a gente já vem vindo fazendo, e como que vai funcionar esse projeto. Tá aqui, tá? Eu já vou colocar ele lá no Ava para vocês podem já fazer o download lá e já iniciar a atividade. Então é o seguinte, como vai ser esse projeto? Eu tenho um silo de grãos, que eu chamei aqui de silo 1. Na saída desse silo de grãos, eu tenho uma esteira, tá? Que eu chamei aqui de esteira 1. Bem na saída do silo, eu tenho uma válvula rotativa, acionada por um motor elétrico. Para acionar a esteira, eu tenho também um outro motor elétrico, que eu chamei de M2 aqui, que faz o acionamento da esteira. Então, como funciona? O objetivo é descarregar o silo, os grãos aqui do silo, pela válvula rotativa, ou seja, para mim descarregar os grãos aqui do silo, eu tenho que ligar o motor M1. Uma vez que eu ligo o motor M1, a válvula rotativa vai girar e os grãos vão cair aqui na esteira. Quando eu ligo o motor M2, os grãos vão ser carregados aqui pela esteira, tá? Então, como que vai funcionar? Aqui no lado direito eu tenho um painel de operação. Esse painel de operação, eu tenho um botão de liga, vermelhinho aqui, um botão de desliga, verdinho aqui, e tenho duas lâmpadas de sinalização. Uma lâmpada vermelha, que é de sistema ligado, e uma lâmpada verde, que é de sistema desligado. Então, quando eu pressionar esse botão liga, vamos ler junto aqui embaixo. Ó. Quando eu pressionar o botão liga, a esteira deve ser acionada 10 segundos antes da válvula rotativa. Então vamos lá. Pressionei o botão liga, a esteira liga primeiro. A esteira liga e ela vai operar por 10 segundos antes de acionar a válvula rotativa. Então liguei, vim aqui, pressionei o botão liga, o motor M2 ligou a esteira. Passados 10 segundos, o motor M1 vai ligar. Quando o motor M1 ligar, através da válvula rotativa aqui, os grãos vão cair na esteira. Por que eu preciso ligar a esteira antes de ligar a válvula rotativa? Analisem comigo. Se eu ligar a M1 junto com o M2, os grãos já vão cair aqui em cima, não vai? O motor M2 já tem uma puta corrente de partida aqui para partir o sistema na inércia. Sem nada em cima, já é pesado ele partir. Imagina se eu já jogar grãos aqui durante a partida. Então, o que é o certo? A esteira parte primeiro. Uma vez que ela já está em regime de funcionamento, depois eu jogo grãos aqui em cima. Perceberam por quê? Para evitar o quê? Justamente que eu tenha um pico de corrente maior do que eu já é em M2, tá? Então, quando eu pressionar o botão liga aqui, a esteira 1 parte. 10 segundos depois, a válvula rotativa liga e começa a jogar grãos aqui em cima. Beleza. Aí o sistema está descarregando o silo e carregando na esteira. Quando eu pressionar o botão desliga, o que tem que acontecer, pessoal? A válvula rotativa para primeiro no desligar. Por que para primeiro? Para parar de colocar grãos aqui em cima. E a esteira 1 ainda continua funcionando por 10 segundos. Para que isso? Para todo o grão que está acumulado aqui em cima ser carregado e a esteira parar vazia. Para que no religar a esteira esteja vazia e a corrente partida em M2 seja menor. Entenderam a situação? Isso aqui é muito usual em qualquer sistema de transporte de esteira, quando trata de material sólido. Aí. Pode ser grão, pode ser pó, qualquer tipo de coisa relacionada a isso, tá? Bom, essa descrição aqui tá explicando tudo que eu falei, tá? E aí vamos lá porque é para a gente fazer. Na letra A está escrito assim, ó. Desenvolva um projeto elétrico, diagrama de força e comando, utilizando um CLP, controlador lógico programável, para que o sistema opere conforme descrito acima. Vocês já fizeram. Bom, o comando que vocês vão fazer é muito semelhante ao que vocês já vêm vindo fazendo aí, né? O diagrama de força e comando. Por quê? Porque também utiliza dois motores, tá? O que tem aqui no painel de operação que tem que estar conectado no CLP? Um botão de liga, um botão de desliga e dois sinalizadores, que é sistema ligado e sistema desligado. Então, quando eu pressionar, no instante que eu energizo o sistema, a lâmpada que tem que estar acesa é sistema desligado.
Quando eu ligar a lâmpada aqui, ó, de sistema ligado, obviamente tem que ligar e a outra apagar, certo? Quando eu desligar, essa lâmpada de sistema ligado apaga e volta a acender a de sistema desligado. Então, além dos motores lá no CLP, a gente tem que ter os elementos aqui do painel de operação, que são as duas botoeiras de liga e desliga e as duas lâmpadas de sinalização de sistema ligado e sistema desligado. Ok? Então, vocês fizeram o diagrama, o projeto elétrico e o diagrama de força e comando utilizando o CLP, e na letra B, vocês vão fazer o programa em ladder para satisfazer essa condição. Quando eu pressionar a botoeira, ligo o motor M2 instantaneamente, aciona a esteira, 10 segundos depois liga M1. Quando eu pressionar o desliga, para a válvula rotativa imediatamente, 10 segundos depois desliga M2 para que seja feita a limpeza e não pare grãos em cima da esteira. Tá ok?